Muito bem, senhores. Aula 55, falarão novas línguas. Vamos ler, Davi, você está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 6 ao 28. Não vamos ler todos não, tá, Davi? Vamos ler uma parte só e a gente vai falar o texto aí durante a aula. Tá bom. Então me interrompe aí quando eu for parar. Vai lá. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes seria útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem som, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquele que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a pessoa interprete. Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixem de pensar como criança, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Até aí eu continuo. Tá bom até aí. Não, tá bom até aí, Davi. Então essa é a passagem que a gente leu para dar base ao nosso estudo. Eu vou dizer para você com muita tranquilidade, aqui, né? Podia acabar a aula aqui, né, Marcão? É só ler a Bíblia, foi o que eu falei nas outras aulas, né? É verdade. Se ela fizer uma leitura pausada, compreendendo o texto, não tem margem de dúvida porque o texto é claríssimo, né? Não tem. Exatamente. Na aula passada nós falamos sobre a manifestação de línguas no livro de Atos. Se você não assistiu a aula, vai ficar aqui no link embaixo do vídeo, no canal da oficina, o link da aula anterior, e aí tem toda a explicação sobre as passagens. E aí nós falamos na aula passada, né, que a experiência do dom de línguas foi uma coisa nova, que nunca tinha acontecido no Antigo Testamento, nem no ministério de Jesus, foi uma coisa diferente, completamente diferente, e as pessoas que estavam lá, elas falaram em línguas, e elas eram línguas novas, porque não eram suas línguas maternas, eram novas para as pessoas que falaram, como nós explicamos na aula passada. Lembrar também que se você olhar para o judaísmo, né, não tem essa pegada de evangelismo, né? Ele precisa ser judeu, vou pregar o evangelho judeu para que ele se converta para o judaísmo. Não, né? Não tem isso não. Na verdade, então, também o olhar do judeu era um olhar de juízo o tempo todo, né? Morram as outras nações, nós somos os escolhidos do único Deus. Quem abriu essa porteira, né, para a salvação, entre aspas, né, foi Cristo com seu evangelho, e o seu evangelho precisava ser levado a outras nações. Exatamente. Então, assim, traz o sentido lógico daquilo que a gente estava lendo agora na Bíblia, do porquê das línguas, né? Exatamente. A gente leu bastante lemos essa passagem, eu lembro que o Marco, inclusive,
fez questão de ler a passagem, a gente explicou o texto, passo a passo. Então você pode acompanhar essa aula, né? Se você quiser voltar lá, pode acompanhar essa aula com tranquilidade, como nós fizemos na semana passada, e estudar cada um dos pontos até chegar no encontro de hoje, onde nós estamos abordando esse tema especificamente de Coríntios 14, né? Agora, mas só para não passar em branco, vamos lembrar a sequência do acontecimento de Atos 2. O que aconteceu? Jesus tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo foi derramado, como ele mesmo havia prometido, e é por isso que a gente está estudando isso, que ele está falando desse assunto em João 14, João 15, João 16. O Espírito Santo é derramado, os apóstolos ali reunidos, os discípulos, são revestidos pelo poder do Espírito Santo e falam todos em línguas diferentes. E ao falar nessas línguas diferentes, eles falam da grandeza de Deus, do plano de Deus, da graça de Deus, e muitos homens e mulheres de diferentes nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, eles entendem o que está sendo dito e ficam impactados por aquela mensagem. Na aula passada nós fizemos as perguntas. Quem falou em novas línguas? Ou quem falaram, né? Os galileus. Como já o Davi falou, não tinham essa pegada de evangelização, nem tinham esse conhecimento literário todo. Né? E o que eles falaram? Eles falaram das grandezas de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do alcance que o amor de Deus tem sobre as pessoas. E como Pedro explicou o que estava acontecendo? Porque eles falaram, né? O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí Pedro tomou a frente dos apóstolos, reuniu a multidão e explicou. E como Pedro explicou a passagem? Ele explicou o que estava acontecendo se referindo ao texto de Joel, capítulo 2, que é o famoso texto lá do Antigo Testamento, que diz, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha como é que as passagens se conectam. A explicação de Pedro para aquele acontecimento é vinculada ao texto de Joel. Ou seja, eles estão falando línguas ali porque o Espírito Santo foi derramado. Aí o que nós fizemos aqui? Nós que não somos bobos, não somos nada, fomos onde? Onde nós fomos? Fomos lá em Joel para ver o que o Joel estava dizendo, né? Pedro está dizendo que o sinal que Joel profetizou foi feito, foi dado, foi experimentado para que todo aquele que invocasse o nome do Senhor pudesse ser salvo. Então preste atenção, a manifestação do dom de línguas não foi para poder, não foi para autoridade, não foi para abrir portais, né, para acontecimentos místicos, não. Foi uma manifestação para que o nome do Senhor pudesse ser anunciado. O que foi, Marco? Não, eu falei, não foi liberado, né? O dom de línguas não aconteceu para liberar uma unção especial, alguma coisa não assim. Foi para liberar uma unção. E Joel, e o que é mais interessante é que na passagem de Joel, ele não fala de novas línguas. Ele fala de profecia, de sonho, de visão, né? Aquele olhar bem do Antigo Testamento. Ele não fala de novas línguas. Ele não fala de novas línguas. Por quê? Porque ele não escreveu para outras nações, ele escreveu para Israel. Então você precisa prestar atenção na aula passada e nessa para entender a experiência que Joel profetiza é uma experiência para divulgar o plano redentor, o plano salvador do Deus de Israel. E na cabeça do profeta, isso será feito para a nação de Israel. Só que no momento que isso acontece, que o Espírito é derramado e o Evangelho é pregado, naquele momento há homens e mulheres de várias nações diferentes. Então o dom de línguas é liberado por Deus para que aquela mensagem chegue a todos os ouvidos, a todas as mentes, a diferentes culturas. É um encontro escatológico, né, de grande proporção que acontece naquele dia. Então, preste atenção nesse texto. Ó, Joel diz o seguinte: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok? Então vamos ler agora 3 passagens para explicar o que significa os últimos dias. Davi, lê para a gente aí Hebreus 1, de 1 a 3. Vou pedir para o Marcos ler Efésios capítulo 1, versículo 10. E eu vou ler Gálatas,
capítulo 4, versículo 4. Essas 3 passagens vão explicar o que significa, né, esse conceito, porque toda vez que principalmente, né, sem querer generalizar, mas principalmente todas as vezes que os pentecostais leem o texto de Joel, eles estão falando de quê? Do poder do Espírito Santo derramado para chegar ao fim do mundo, né? O olhar escatológico é sempre isso, os últimos dias, né? Último tempo, última hora, tempo do fim, né? Inclusive há aquela doutrina, aquela teologia que diz que o último dia, né, ou a última semana, ou o último mês, ou a última época que precede a volta de Jesus virá acompanhada de um grande avivamento. Muitas igrejas entendem que vai virar um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Mas veja o que dizem os textos. Leia aí, Davi, Hebreus 1, de 1 a 3. Estou te ouvindo não, Davi, você está sem som. Vamos lá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Beleza, então no livro de Hebreus a Bíblia explica que os últimos dias profetizados por Joel se cumprem na vinda de Jesus, o Messias de Israel. Vai, Marcão, Efésios 1, versículo 10. Vamos lá. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o livro de Efésios vai dizer que em Cristo, na vinda de Cristo, que acontece nos últimos dias, na plenitude dos tempos, convergem para ele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Agora eu vou ler Gálatas 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu li até mais o versículo 4 e li também o versículo 5. Então, tanto Hebreus como Efésios como Gálatas afirmam que a plenitude dos tempos, os últimos dias, o tempo do fim, é o momento em que Cristo, né, o Deus eterno, encarna e se aproxima do homem. E a vinda do Espírito Santo é a prova final de que todo esse plano de Deus deu certo, né, se concretizou e funcionou, como nós podemos ler. Aí o que Pedro anuncia nesse momento que o Espírito Santo é derramado? Anuncia isso, que Cristo veio para juízo dos que não creem, para a salvação dos que creem, e é por isso que o Espírito Santo deu aos discípulos o poder de falar esta mensagem em outras línguas, para que todos pudessem entender, e diante do impacto da mensagem, eles perguntam, o que devemos fazer? Observem no texto que em momento nenhum Pedro disse, né, Marcão, vocês precisam falar em outras línguas. Não foi isso que Pedro disse, né? Vocês precisam cair no manto, receber uma unção de poder. Marcão hoje está na luta espiritual grande, né? Agora congelou a imagem, parou o som, travou. Não, está te escutando, mas você está fazendo um biquinho assim. Travado, né? Tá fazendo um biquinho. Tá fazendo um biquinho. Vou ver se volta aqui. Deve ser a conexão aqui que não tá boa. Eu volto aqui. Pode ser. Não, então. O que eu queria falar é que naquela aula que a gente falou sobre Jesus dizer a Judas, né, para ele ir lá atrair ele, né, que claro, né, a gente tem certeza que Jesus não foi pego de surpresa, né, na verdade todas as coisas acontecem porque ele determinou, né, e a gente pode ver nos outros evangelhos, né, tanto
em Lucas quanto Marcos, né, que o Senhor Jesus fala assim, ó, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, né? E eu lembro que essa passagem traz a reflexão dos discípulos de que eles precisavam ficar ali. Exatamente. Para receberem esse poder, para que pudessem anunciar, porque essa que é a sacada, né? Eles não foram instruídos a falar em novas línguas, né? Na verdade, foram instruídos a serem batizados, a perseverar no ensino, no partir do pão e nas orações. Para quê? E aí que está a sacada, né, Marcão? Ainda há quem diga que Atos tem a ver com poder, com autoridade. Ainda há quem diga que nós precisamos voltar ao tempo de Atos, né? Tem muita gente que diz que a igreja verdadeira, a única igreja, é a igreja de Atos 2, 42 a 47. Precisamos voltar ao início de tudo. Mas o que a Bíblia está mostrando? Que não é sobre nós, não é sobre aquele momento. Na verdade, é sempre sobre Cristo. Não é, Marcão? Isso aí, é isso mesmo. Estão me ouvindo bem? Sim. Estou te ouvindo bem. Bom, além disso, né, Leclerc, as acusações mentirosas que muitos fazem, quando nós criticamos os excessos aí dos irmãos que gostam do reteté, né, na verdade, é uma tragédia porque, assim, no fim de tudo, nós estamos sendo fiéis ao crivo bíblico apenas. Exatamente. É a mera questão da utilidade do dom, a compreensão do contexto de Atos, e de que nós vamos ler aqui também em 1 Coríntios 14, ou seja, biblicamente nós somos orientados em como devemos lidar com esse dom. Só isso. Isso Nada que deveria mais. ser a característica da igreja cristã verdadeira, né? Você vê que não tem a nossa opinião aqui, em momento nenhum aqui a gente emitiu opinião, o que a gente acha, se a gente deu testemunho. Estamos só lendo os textos, e os textos mostram que aquela experiência ali é muito cristocêntrica. Porque também há aqueles que querem separar a experiência com o Espírito Santo do Evangelho. Uma coisa é você crer, outra coisa é ter o poder, né? Uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você... Os caras querem separar como se fossem coisas distintas, mas o momento é cristocêntrico. Cristo é exaltado. E aí vai vir, né, Marcão e Davi. Agora alguém vai perguntar... Tá bom, você fala sobre isso, você diz que é cristocêntrico, você isola o texto, mas e o texto de Coríntios? E o texto que fala das línguas dos anjos? Nessa hora que entra o irmão Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não, e você sabe que tem... Um parênteses aí, né? Tem gente que pega essa música aí que o Renato Russo canta e fala assim, olha, esse cara era inspirado por Deus. Olha que música bonita que ele fez. Não é? O cristão não sabe nem que tem um texto bíblico, né? Que antes do cara... É um plágio, né, na verdade. É um plágio, na verdade, né? Bora lá. Bom, já desmistificamos o texto de Atos. Né? Não é sobre poder, é sobre Cristo. Ok? Não é um revestimento de poder especial. Não, ninguém virou bruxo, ninguém virou mago, ainda que coisas de magos estejam na moda agora. Ninguém virou mago, nada disso. Nada disso. É sobre Cristo. Mas aí o cara vai falar, mas e Coríntios? Mas e o texto de Coríntios? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no Novo Testamento, em todas as epístolas, em todos os livros, somente um livro de todo o Novo Testamento fala do dom de línguas, que é o texto de Coríntios. Só o texto de Coríntios, a epístola de Coríntios, fala do dom de línguas. Portanto, já é para deixar aí uma pulga pentecostal atrás da sua orelha, né? Porque se fosse um ensino contínuo, se fosse uma evidência do novo nascimento, se fosse uma marca do discipulado, se fosse um legado do cristianismo, se fosse uma ordem do próprio Cristo, então em todas as epístolas os apóstolos diriam, olha, se vocês ainda não falaram em novas línguas, se vocês ainda não receberam, mas isso não acontece. Só acontece em Coríntios. E aí a pergunta é essa, se as línguas foram planejadas por Deus para a igreja,
porque não há menção do assunto nas cartas do Novo Testamento. Essa é para botar a pulga pentecostal atrás da sua orelha, né? Você sabe, Marcão e Davi, de novo o fenômeno se repetiu. Vamos falar sobre fenomenologia da religião. Eu publiquei o post, né, o vídeo da semana passada no canal. E aí fica lá, fala não novas línguas. Está lá o título e está lá o texto de release. Aí os caras começam a comentar o vídeo, dando resposta, sem assistir nada. Normal, mas é normal, isso é normal. Sabe o que eu estava lembrando aqui, Leclerc, só para enriquecer nossa conversa? Eu sei que os pais da Bíblia, né, eles não têm, os pais da igreja, na verdade, né, eles não vão ter aí o mesmo peso que a palavra de Deus, assim, mas eu estava me lembrando que nem na imitação de Cristo, nem nos pais apostólicos e nem no Didaquê nós temos referências ao dom de línguas. E essa é uma literatura que eu entendo como válida, porque é aquela primeira literatura da igreja acontecendo pós esse momento mais bíblico, histórica, né? Pós o momento. Exato. E você percebe que a ênfase não se tratava do dom de língua, né? É bem interessante que não se menciona. Eu estava puxando aqui na memória, realmente não tem isso daí, não. Não tem, e já que você citou a questão histórica, os reformadores também, depois do século XVI, não fazem menção, impressionante, né, ao dom de línguas como uma expressão central, na verdade, para eles, a expressão central, né, é a palavra, né, é a escritura. Sim. Né? Vamos focar no capítulo, né, porque... mas você não leu o capítulo. Você não leu o capítulo. Vamos ler o capítulo. A primeira carta aos Coríntios, ela apresenta o quê? Uma comunidade de cristãos muito problemática. Eu sugeri a você, que gosta de estudar a Bíblia, que leia com regularidade. Você vai ver que de ponta a ponta, do início ao fim, a comunidade é problemática. Inclusive, logo no início, Paulo já abre a carta com o pé na porta para dizer o seguinte: que palhaçada é essa entre vocês? Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, né? Por acaso eu morri por vocês? Por acaso, né? Paulo estava ali quicando, dá para ver nas palavras de Paulo, né, que é uma igreja complexa, onde você tinha confusão, dissensão, grupos divididos, facção, conflitos de todo tipo. Mas é que no fim essa carta, né, para a igreja de Corinto, ela foi uma carta de resolução de treta mesmo. Exatamente. A igreja dando problema de tudo quanto é lado, né, não apenas com a questão do mau uso ou de um uso, vamos assim dizer, indevido desse dom de línguas, mas de muitos outros temas, né? Então foi pancada para tudo quanto é lado. Vamos pegar essa fala do Marco aí. É uma carta para resolução de treta. Então, o nosso filtro hermenêutico, né? Ou como diria o Ziel Machado, a nossa chave hermenêutica de interpretação deve ser essa. É uma carta para a resolução de treta. Significa que tudo que tem ali é uma treta acontecendo e o apóstolo tentando resolver a treta, dando resposta para a treta e apontando uma direção para a solução da treta. Inclusive, a carta pode ser dividida em duas partes. Basicamente, toda a treta até o capítulo 12... Depois o capítulo 13, que é uma ode ao amor, Paulo dizendo então que é uma igreja esvaziada de amor, o que significa que provavelmente é uma comunidade de cristãos que não nasceram de novo, né? Porque de que adianta tudo se não há amor? Então é uma palavra dura, depois uma palavra de conserto lá que Paulo vai acertando, enfim. É uma igreja treteira. Essa é a chave hermenêutica. A gente não vai falar dos outros assuntos, né? Vamos falar só do dom de línguas, porque assim, tem gente que vai dizer que a carta de Coríntios define, né, a carta aos Coríntios define uma nova ação, um novo uso do dom de línguas, que é a questão do dom de línguas de anjos, ou o dom de falar coisas misteriosas, ou falar em mistério. Falou em mistério, como dizem os pentecostais. Então os caras vão usar esta carta para definir uma doutrina. Outro ponto importante no exercício da leitura bíblica, como já dissemos muitas vezes, é que você não pode interpretar a Bíblia
usando uma parte dela. Você precisa... olhar o contexto. Exatamente. A regra básica da interpretação bíblica, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tem que olhar a Bíblia toda, como a gente falou agora da treta, é isso. A gente está dando um contexto de treta. Então, certamente, um capítulo de Coríntios, ou 2 ou 3, não serve para definir uma doutrina cristã ad eterno. Agora, o que você tem que considerar é que se na igreja de Corinto existe a manifestação do dom de línguas, e pela narrativa do texto, os caras falavam ao mesmo tempo, disputavam espaço, não interpretavam absolutamente nada, ninguém entendia o que estava sendo dito. Um tentava ter mais expressão, relevância, né? Relevância do que o outro. Então, obviamente, não há piedade nessa comunidade, né? Não há piedade, não há amor, não há nada. Qualquer semelhança disso com algumas igrejas de hoje não é mera coincidência, né? Não, cara. E o que mais o que é mais impressionante é que você tem zilhões de capítulos da Bíblia para querer imitar, mas o cara quer imitar o capítulo que é feito para corrigir um problema. Né? O cara quer imitar o capítulo, que é exatamente o capítulo a não ser imitado. Mas, enfim. Ora, se a maneira de Corinto ela é diferente de Atos, então o texto foi escrito por isso. Não foi escrito para incentivar ou para determinar uma doutrina. Foi escrito para disciplinar, consertar o que está diferente, né, completamente diferente do que aconteceu em Atos, uma experiência maluca. Né, uma igreja, você observa na carta, né, Marco e Davi, que é uma igreja sincrética, né, é uma igreja totalmente influenciada pela cultura greco-romana. Qualquer semelhança com as comunidades de hoje, como disse o Marco, é mera coincidência. Vamos falar da língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Anjonês, como diria meu amigo Marco Silva. Anjonês. O Davi, o versículo 1 Coríntios 13, versículo 1. O versículo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Muito bem, então preste atenção no que você está lendo, né? O texto mostra sem nenhuma dificuldade que Paulo não fez essa afirmação. Ó, varões de Corinto, eu falo... Falais a língua. Eu falo a língua dos anjos. Eu falo anjonês também. Eu converso com o Miguel toda manhã. Eu bato... Dou bom dia para Miguel todo dia. Miguel é o arcanjo regendo o coral. E todos dizendo assim... Eu faço podcast com o Gabriel. Eu não sabia que Miguel regia coral, mas tudo bem. Não, cara. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês gostam de falar em línguas, né? Vamos dar aqui uma versão contemporânea disso. Vocês gostam de falar em línguas? Vocês se proclamam faladores de línguas. Vocês celebram esse dom de falar. Então eu vou dizer para vocês uma coisa: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele fala, né? Ele cria lá um exemplo de uma coisa sublime, top, sublime, acima do sublime. Isso. Então, vocês acham que estão abafando? Então é o seguinte. Uma coisa superlativa, né? Pois é. Se eu falasse a língua dos anjos, ainda que, quer dizer que ele não fala, né? Mas ainda que eu falasse, se não tivesse amor, eu nada seria. Interessante que no capítulo 13, né, Marco? Ele vai fazer a ode ao amor, que é Cristo. E como é que ele começa o capítulo? Começa logo dando chapada no dom de língua. Impressionante, né? Tanta coisa para falar, tantas tretas que aconteceram no capítulo 1, capítulo 12. Como é que ele abre o capítulo falando do dom de línguas? Sim, e inclusive, Leclerc, quando a sequência do texto bíblico, e a gente avança para o capítulo 14, como é um capítulo praticamente dedicado a essa questão do dom de línguas,
Isso nos leva a uma conclusão bem razoável, que a igreja de Corinto enfrentava um problema por essa mistificação desse dom. Então Exatamente. ele faz uma ode ao amor, que é o capítulo 13, e aonde ele começa fazendo uma crítica, né? Olha, ainda que eu falasse a língua, né? Ele começa falando do dom de línguas, depois ele vai fazendo uma narração, só que no capítulo 14 é um capítulo que é inteiramente dedicado a desconstruir, né, o mau uso de tudo isso. Capítulo 14 é um dos capítulos mais didáticos da Bíblia, porque ele usa aquele método grego de argumentação e resposta. É muito claro, é uma clareza absoluta. Primeiro ele dá um exemplo sublime e depois ele joga água. Eu ia falar água no chope, mas não pode, né, que é feio. Lê pra gente o versículo 8, Davi. 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Cara, aí primeiro ele diz que o dom de língua, se você tiver entre todos os dons um fato sublime, aí ele vai dizer o seguinte, que ainda que eu falasse, não significa nada sem o amor, sem o novo nascimento. Depois ele vai dizer o seguinte, que esse dom que vocês acham sublime, espetacular, incrível, que ele vai cessar. Olha só que coisa incrível. Ou seja, e esse cessar não quer dizer que o espírito apagou, que o poder passou e Deus foi embora. Ele vai cessar porque ele vai parar de cumprir o seu propósito. É uma coisa que os crentes têm dificuldade de entender, né? Enquanto houve necessidade, Moisés usava o cajado. Chegou uma hora que o cajado não foi mais necessário. Exato. Enquanto houve necessidade, o tabernáculo estava erguido com arco e tudo, e a nuvem lá. Depois acabou, porque não havia mais necessidade. Sim. Enquanto houve necessidade, Sansão tinha a unção da pancadaria, quebrou todo mundo na mão, mas depois não foi mais necessário. Né? Porque a única coisa que vai ficar é o amor, ou seja, a única coisa que permanece para sempre é o Senhor. Assim como nós também, em algum momento, não seremos mais necessários. As nossas comunidades, você precisa que está assistindo essa aula, você precisa saber que a sua igreja, seja ela qual for, ela tem data para começar e data para acabar. Tudo na obra de Deus tem início, meio e fim. Só Deus é que dura para sempre. Só Deus é que dura para sempre. Então, por que vai acabar? Porque elas vão cumprir o seu propósito, né? É só um reflexo obscuro. Depois no versículo 12, o apóstolo Paulo fala, né? Vou até ler aqui 1 Coríntios, que o Davi sentiu o peso da palavra e foi embora. Voltou. 1 Coríntios 13, versículo 12, né? Paulo diz assim, agora vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Ele até usa o exemplo do espelho, para você que não sabe, o espelho no tempo de Roma era de cobre, não era de vidro. E aí ele tinha aquele reflexo, né, ofuscado, obscuro, limitado, que não era nítido, limitado. Então ele está dizendo, isso tudo que você está achando o máximo aí, o dom, não sei o que, isso tudo é um reflexo obscuro. Em breve o veremos face a face. Então nós já podemos dizer que hoje a palavra de Deus, a Bíblia que está na nossa mão, ela substitui o dom de línguas, porque não é mais necessário falar em línguas para pregar o evangelho. E em breve, até isso também vai ser desnecessário, que a palavra de Deus estará entre nós e nós estaremos com ela. Então, a língua cessa porque ela tem um papel limitado. E é interessante que no Novo Testamento todo, depois de Atos, aquele fenômeno não se repete. Sim. Tem um papel específico. Eu queria falar uma coisa, Leclerc. Talvez o Marco Cico até também consiga complementar em questão da igreja anglicana, né? Porque a igreja católica, eu conheci alguns freis e padres, os caras têm que estudar, cara, no mínimo 3 línguas, né? Eles têm que ser poliglota por conta da missão deles de evangelizar, de levar o evangelho. Você não percebe entre eles essa questão mística da língua, né? E eu queria fazer uma propaganda aqui, que teve um amigo meu que deu isso aqui para mim. Tá vendo aí? Tirou onda, hein? O comentário bíblico de 1 Tirou Coríntios, onda, né? de Coríntios, olha lá. Quem me deu foi o Leclerc, tá? Antes que ele fique
Ele nem lembra. Mas eu estou estudando. Claro que eu lembro. Para de palhaçada. Eu estou estudando e tudo isso que a gente está falando está no livro, porque, legal, na verdade, a igreja de Corinto se perdeu no seu propósito, né? Eles começaram a ter mais preocupação com a retórica, com a filosofia, de como falar. Aí os iletrados, né, o pessoal mais carente, não entendia, né? E isso vai totalmente contra o que Jesus fazia, né? Jesus simplificava para que todos entendessem, né? A não ser que houvesse alguma coisa específica, ele falava em parábolas para que ninguém entendesse, apenas os discípulos. Mas a mensagem em si era simples, né? E esse povo estava fracionando a igreja, criando facções, cada um com uma base. Não, eu estou aqui com os que falam difícil, eu estou com aqueles ali que falam de nome de Paulo, e a igreja não era mais funcional, né? A palavra do Davi é muito boa, Marco, porque assim, a igreja de Corinto perdeu seu propósito. E é o que acontece com as comunidades hoje. Elas se envolvem com a mística da experiência e perdem o seu propósito, ficam perdidos. Até o Rick Warren escreveu aquele livro, Na Igreja com Propósito. Ora, a igreja já tem um propósito, ela não precisa de propósito. O propósito é praticamente um pleonasmo, né? Porque você sabe que ela só pode existir por um único propósito. Sim, que é exaltar a Cristo, exatamente. É uma igreja que ela nasce com uma proposta de um outro propósito sem ser esse, ela já está fadada ao fracasso há muito tempo, né? Exatamente. Já nasce errado. É isso aí. Mas você não leu o texto. Vocês estão enrolando, vocês não leram. Então vamos ler o texto. A gente está preparando, na verdade, o clima, né? O climão, para ler o texto. 1 Coríntios 14. Mas não vamos ler o texto versículo por versículo, vamos ler em blocos, para você perceber as explicações que Paulo dá. O texto aberto aí, Davi, mas alguma parte você já leu, então a gente não precisa ler tudo, né? Olha que o texto é legal, ele é bem dividido, né? Primeiro, Paulo vai dizer que línguas desconhecidas são inúteis. Né? Coríntios 14, do versículo 1 ao 9. Né? Vou pegar só um pedacinho aqui, ó. Versículo 8, que o Davi já leu. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis como a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Então você que se vangloria de falar em mistério, de falar a língua de anjo, de falar vários dialetos, tal, e ninguém entende, todo mundo acha sublime. A Bíblia está dizendo, não o Leclerc, nem o Davi, nem o Marco Silva. A Bíblia está dizendo que isso é inútil. Não serve para nada. Não precisa ir longe não, Leclerc. Um português erudito, né? Farvolesiei, né? O cara quer usar inescrutáveis. Usa umas palavras que pô, cara, tem até um... Agora não lembro quem foi que falou isso, né? Mas se você falar para as lavadeiras, os sábios entenderão, né? Então, assim, é se preocupar realmente com quem precisa entender ali, de fato. São inúteis, não glorificam a Deus. Porque lá em Atos, quando eles falaram em línguas e as pessoas entenderam, Deus foi glorificado. Sim. E quando as pessoas não entendem, então todo esse movimento de mistério que a gente chama de reteté, que a gente brinca aqui agora, mas agora falando muito seriamente, biblicamente é inútil. Não serve para nada. Como o texto está indicando de forma muito clara. Do versículo 10 ao versículo 11, a Bíblia vai dizer que não existem línguas de outro mundo. Veja o que diz o versículo 10. Sem dúvida, há diversos idiomas, todavia nenhum deles sem sentido. Se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E assim acontece com vocês. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. E quando diz ore para que a possa interpretar, é para que você que recebeu o dom entenda o que você diz. Não significa que essa língua veio de outro planeta, de outra civilização, do universo paralelo, do multiverso, debaixo da terra, não. É simplesmente uma língua
que você não entende, porque não interpreta. Quer dizer, o Espírito Santo pode usar você, e é verdade, e é bíblico, para falar de Cristo para alguém que entenderá e você não entende. Então, assim, de que adianta não entender? É preciso entender. Agora, o texto é muito claro ao dizer que não são vozes de outro mundo. Os crentes não são do mundo, não quer dizer que você é de outro mundo. Isso é importante demais. Não existe o anjonês. É isso que está querendo ser dito. Exatamente. Não existe o anjonês, isso. Exatamente. E aí, os caras vão dizer que nós somos teólogos frios, malditos, né? Sim, claro, óbvio. Porque a letra mata, o espírito vivifica, né? Você fala porque você não conhece o poder de Deus, errais por não conheceres o poder de Deus, né? Incrédulos, malditos. Tá, mas o texto seguinte, ele exalta o conhecimento, o entendimento. Até o versículo 19, a Bíblia exalta o entendimento, tá vendo? Quem fala em língua, se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica frutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei, isso serve até para o louvor, né? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Por quê? Porque o conhecimento da perfeita, agradável, né, e sublime, perfeita vontade de Deus se dá pela renovação do entendimento. Ela não acontece no tempo do mistério. Ela acontece no ambiente da clareza. Os caras não entendem, né, Marco, que a palavra de Deus é luz, né, cara? E como é que... Eu estava nessa época de estudar, né? Eu passei por uma igreja pentecostal há muitos anos, né? Mas como esse texto ele foi... ele elucidou tudo, porque no fim, se a gente pudesse dar um resumo aqui, eu acho que esses últimos versículos aqui, o Paulo 18, né? Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Quer dizer, Paulo, ele não estava dizendo que o dom não acontecia. Acontecia. Só que ele dizia o seguinte: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, estava muito claro ali que o dom ele não teria utilidade se você está num lugar que ninguém precisa ouvir em outro idioma. Exatamente. Isso aí. É isso. E o cara usa, né? A cara usa esse argumento para dizer o seguinte: tá vendo? Eu nunca estudei, eu nunca fiz teologia, eu não sei porcaria nenhuma, eu não entendo absolutamente nada, eu nunca li a Bíblia, nem sei do que ela fala, mas tenho intimidade com o Altíssimo no lugar secreto, na fumaça da adoração. Já ouvi muito falando assim: olha, eu não preciso da Bíblia. Eu preciso do Espírito Santo. Tá vendo? Irmão. Mas tipo, dá vontade de falar, mas o que você tá falando, cara? Exatamente. É interessante que a gente lendo esse capítulo 14, o quão importante, para além da língua, é a linguagem, né? É a compreensão da linguagem. Então, assim, quanto mais você conseguir se comunicar com todos os tipos de pessoas na sua língua ou na língua dele, é ali que a ação espiritual vai acontecer. Exatamente. Não, pegando o gancho aí do Davi, né, o que diz o texto em seguida? Que o propósito do dom é a pregação. Isso é muito legal, né? Não reter. Né? Olha, um texto que os crentes têm dificuldade de entender, mas é muito claro, né, Marco? Está aqui, versículo 22. As línguas são um sinal para os descrentes. Exatamente. Para os descrentes. Sim. Não é o cara vai parar na porta da igreja, todo mundo. Não, mas aqui, ó, letra. Você pega o versículo 23, Paulo está falando exatamente o que você falou agora. Isso. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no acaso de entrar algum incrédulo, não dirão que nós estamos loucos? É isso. Exatamente. Exatamente. Claro. É aquilo, né? Que a gente vê os videozinhos, né? Que a gente... A gente olha para um vídeo e a gente não sabe se é uma igreja evangélica ou se é um centro de candomblé de umbanda. É isso. Exatamente. Você vê que o propósito é a pregação. O propósito é um sinal para o descrente. E aí o cara lê o texto e vai dizer, tá vendo? O cara que não é crente passa na frente da igreja, vê o reteté e percebe o poder de Deus. Claro que não. O cara que vê o reteté e não entende, é o contrário. Tá muito claro no texto. É o contrário.
Ele acha que a gente é maluco. Da igreja, ele fala, esses caras são loucos, bitolado, xarope. Exatamente. Culto deve ser racional, como diz Romanos, capítulo 12, né, do versículo 26 ao 35, né? Quer ver? Versículo 27. Se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém interpretar. Versículo 28. Se não houver intérprete, fique calado. Cala a boca. Qual é a parte do fique calado que você não entendeu, meu chefe? Meu irmão, seja, Leclerc, você tá falando anjonês, né? Supostamente anjonês. Ninguém interpreta essa ladainha, cala essa boca, fica quieto no culto. Exatamente. Fica na sua, né? Exatamente. Porque o culto ele é racional. O culto tem que ser racional, né? Mas a gente, infelizmente, o que a gente percebe em alguns lugares, que chega ao nível de loucura, né? Do irracional, né? E na maioria de igrejas desse nível, quem sempre entra? Um louco ou um bêbado. Exatamente. Sim. Ele acha que ele tá assim, ele tá adaptado, né? Exatamente. Todo mundo rodando, falando um monte de coisa louca aqui. E assim, pegando aqui o gancho do louco e do bêbado, né? Quando você tá dando uma aula como essa, explicando esse texto, né? Então, o neófito, a Bíblia fala do neófito, né? O que acabou de entrar na igreja não entende nada. O neófito, que não sabe nada, ele se soberbece e fica orgulhoso. O cara não sabe nada e é arrogante por nada saber. Então você tá explicando a aula e o cara, esse cara tá explicando, é porque ele nunca experimentou, nunca mergulhou no profundo mar da revelação, do entendimento, da fumaça. Só molhou os pés, né? Ele não mergulhou. Pois é. Aí usa essas linguagens de igreja, né? Falam essas coisas e zomba do texto e zomba da ideia do racional. Né? Mas a palavra de Deus é muito clara, Então, na verdade, a palavra de Deus continuará sendo luz e continuará apontando para a verdade, independentemente do cara entender ou não entender, eu creio ou não creio. Nós oramos aqui para que você desperte. Fala, Marcão. Não, uma coisa que me chama bastante atenção, principalmente esse texto, né? E isso me trouxe muitos esclarecimentos na época dessa minha conversão genuína, é que a nossa fé ela é uma fé inteligente, porque ela requer esse tipo de culto racional, ela requer que nós tenhamos uma visão clara, bíblica, sobre o uso do dom, a utilidade do dom, se faz sentido essas manifestações estarem acontecendo. A nossa fé, ela não obscurece a nossa inteligência, muito pelo contrário. Exatamente. Ela enriquece a nossa inteligência, a nossa espiritualidade, e é uma pena que muitos ditos cristãos, né, ainda não descobriram o verdadeiro tesouro do evangelho que está contido na palavra de Deus. É uma pena que nós não tenhamos ainda experimentado isso de forma grandiosa. Né? É verdade. Fica sempre ofuscado pela ignorância, né, e pelo desejo de permanecer ignorante. A Ellen pergunta aqui, como agir quando isso ocorre num culto e uma pessoa de fora começa a falar em línguas? Olha, Ellen, é para isso que tem os pastores na igreja, né? Nessa hora, os obreiros, os líderes, que devem se aproximar com todo carinho, com toda educação, se aproximar da pessoa e falar assim, querido, você pode falar em línguas, mas fala mais baixinho, né? Chama o diácono quarterback que voa. Eu já vi isso acontecer, já participei desse processo. A gente pede para a pessoa, não, pode falar, mas fala baixinho e tal. A não ser que você traga a interpretação. Eu não sei se eu que sou menos espiritual do que vocês, né? Mas eu já presenciei um negócio desse na igreja, né? E aí eu virei para a pessoa, né? Pro irmão, falei, irmão, né? Falei perto dele, falei, por gentileza, né? Você podia ficar em silêncio, né? Nós estamos aqui no momento do culto, né? Aí ele começou a querer levantar mais o anjonês, né? Aí eu já fui um pouco mais incisivo. Falei, meu irmão, se você não calar a boca e continuar atrapalhando o culto, eu vou ser obrigado a tirar você daqui. Eu não quero fazer isso. Aí deu uma, não, meu irmão, não, amém. Aí eu... Você virou o cara. Aí ele voltou, né? Ele baixou, eu pensei que o cara voltou pro corpo. Eu pensei que você tinha chegado perto do cara e tinha falado assim: você não me conhece, mas eu tenho habilidades muito específicas. Não, eu fui um pouquinho mais incisivo, aí o irmão
Aí voltou a alma do corpo. Ai, meu Deus do céu. É isso, cara. E também a pessoa, às vezes, não tem o famoso dom Simon Call, né? Conhece o dom? Do Simon Call? Esse é o dom que não tá listado lá, o Davi, mas que não devia, mais necessário. É pré-requisito, né? Pré-requisito. O cara entra num culto que tem uma liturgia que não tem aquele negócio e ele quer dar uma de que... que é espiritual. Tá em conexão com Deus, é isso mesmo. Bom, eu tinha um professor que falava isso daí, que assim, tinha 2 dons que as pessoas não tinham, que tinham que colocar em prática, que era o citocômetro e o desconfiômetro. Era muito bom esse, né? É bom mesmo. Bom, assim, a gente não tem nem mais muito o que dizer em função da clareza do texto bíblico, né? E deixa para você que está assistindo a aula fazer a sua reflexão, a sua meditação. Mas para fechar a aula, que é importante, ela, assim como tudo na obra de Deus, a aula também tem que ter início, meio e fim. Eu quero fechar com o próprio texto de Coríntios e destacar 3 coisas que o texto vai dizer, porque as orientações do texto são para todos os homens, daquele tempo e do nosso tempo. Então, quero destacar 3 fases desse finalzinho que eu acho importante, né? Primeira frase é o chamadão de Paulo, Topper Power, nível quarterback, para arrebentar a arrogância do crente, né? Quando ele diz o seguinte: acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Nós poderíamos citar esse versículo em todas as igrejas, né? Vocês que inventaram agora a revelação, vocês que descobriram, porque muitas igrejas pregam, ensinam, muitos crentes, que o evangelho começou entre eles, né? Que eles têm a revelação, né? Eu me lembro até de uma revista que havia aqui no Rio, a revista Vinde, da época da Vinde, né? E na revista Vinde tinha as páginas azuis, que imitavam as páginas amarelas da revista Veja, que era uma sessão de entrevista. Uma entrevista com o Miguel Ângelo, sabe quem é o Miguel Ângelo? Conhece, né, Miguel Ângelo? Aqui do Rio? Conhece não, Marcão? Vou te apresentar o Miguel Ângelo. O título da entrevista dele é o seguinte: nem Calvino, nem Lutero, eu tenho a grande revelação. Sensacional. Pô, já gostei desse cara, já gostei desse cara. Isso nos anos 90. Então, na verdade, esse versículo, ele é muito contemporâneo, né? Muito contemporâneo. Então você devia pensar nisso, né? Você que acha que está abafando, que a sua igreja tem a revelação completa, lugar de Deus, esconderijo de Deus, lugar onde um milagre acontece. Chefe, a palavra de Deus não começou entre nós. A palavra de Deus vem de outro lugar. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então esse versículo é a chamada pastoral contra a arrogância de Corinto, né? Sim. Não, porque Deus, cara, do que vocês estão falando? É a arrogância dele. Essa é a frase número 1. Frase número 2, para destacar do capítulo 14. Né? Se alguém pensa que é profeta espiritual, fala, Deus! Igual quinta série. Exatamente. Pô, cara, você pensa que é profeta porque fala um monte de coisa que ninguém entende? Você pensa que é, né? Mas não é, né? E para fechar com chave de ouro, né? Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, né? Divino inspirado. Ele diz o seguinte: tudo na igreja deve ser feito com decência e ordem. Cara, essa aí é o prego final no caixão, né? É para encerrar com chave de ouro. Quero ser generalista aqui, mas eu tenho para mim que 99,99% dos rebuliceiros aí nunca leram esse versículo. Rebuliceiros. Exatamente. Os textos não são lidos, os textos são ignorados, não são ensinados. É verdade, é isso mesmo. A Bíblia nem é lida, Marcão. A Bíblia nem é lida na igreja, cara. Para esses caras não importa. Né? A gente vê isso no seminário, né? A gente vai citando os textos, os caras não sabem os textos, não leram os textos, misturam os textos, né? Confundem os textos. A Bíblia não... Infelizmente, a gente tem que falar, esse era o pressuposto da reforma, mas entre nós, a Bíblia não tem a centralidade. Qualquer coisa tem a centralidade, menos a Escritura. Os caras não leem os textos. Se lesse, né? Infelizmente, essa que é a realidade. Se lesse e entendesse, né, o texto... Talvez a nossa igreja fosse muito mais saudável, né?
Mas, Marcão, não tá em anjonês, tá em português, pô. Como é que a pessoa não entende? Falta interpretação, né? Não, falta ler, né, Davi? Eu tenho pra mim isso daí. Eu acho que os caras não leem mesmo, porque ler dá trabalho, interpretar dá trabalho. Exatamente. Dá trabalho. Então, assim, é incrível que a gente chega nesse mundo desse jeito mesmo. É assim. E junto com isso, que você está falando, Marcão, tem o argumento religioso, né? O cara não lê, não interpreta, mas fala com Deus. Mas não, fala e aí com Deus, que não precisa Deus fala com ele. Aí o cara fala, não preciso ler porque Deus fala comigo. Entendeu? Exatamente. O cara não dá, né?